Festival Ressonância é o Festival Internacional de Percussão do Brasil, primeira edição, realizada no meu estado, em Pernambuco, aqui em Olinda, cidade vizinha que eu moro. Eu sou de Recife, mas sempre estou em Olinda também. Não podia deixar passar o evento, estive por lá e estou aqui para passar minhas impressões para você que esteve por lá, a gente dividir, né, as nossas percepções, e para quem não teve, ficar um pouco mais próximo e saber tudo que aconteceu. O festival aconteceu entre os dias 9 e 11 de abril de 2026 e incluiu várias atividades, culminando lá no final com o grande show na Praça Aberta, na Praça do Carmo, aqui em Olinda. Eu sou Jário Tavares, você é muito bem-vindo mais uma vez a esse que é o Repercuta Podcast. Repercuta! Primeiro, para falar um pouco da ideia do festival, para mim foi uma grande surpresa quando vi as divulgações no Instagram. E o Ressonância é o Festival Internacional de Percussão do Brasil, que nasceu aqui em Pernambuco como um espaço de encontro entre sons, práticas e experiências, sendo a primeira edição propondo um mergulho na percussão em suas múltiplas formas, reunindo diferentes tradições, linguagens e gerações. Realizado no Centro Histórico de Olinda, o festival ocupou a cidade com shows musicais, oficinas e masterclasses, promovendo trocas entre artistas e público, e a curadoria valorizou tanto as raízes quanto as invenções contemporâneas, reconhecendo a percussão como expressão cultural, memória e identidade. Segundo o próprio conceito do evento, mais do que uma programação, o Ressonância convida a escuta e a presença num espaço para sentir o ritmo do corpo e perceber no som outras formas de conexão. Na programação, a gente teve algumas oficinas, algumas masterclasses e no último dia, lá no sábado, dia 11 de abril, o grande show em palco aberto. E o que é massa, que uniu, né, não percussionistas, não bateristas, pessoas do público em geral. Isso já vou adiantando que de cara é um dos grandes acertos do evento. A gente teve algumas atrações internacionais, alguns artistas de nível nacional e também artistas pernambucanos. E eu trago para cá também parte do depoimento do curador do evento, um dos criadores, o Guti. Para quem é da cena alternativa, conhece muito bem o Gutierrez. Entre tantos projetos, talvez o de maior destaque seja a programação do Hack Beat, festival que acontece de música alternativa, que acontece durante o carnaval aqui em Recife. E aí encontrei esse depoimento do Guti e trago para cá para enriquecer ainda mais e também fazer referência a quem faz diferença no fomento da música alternativa, dos eventos alternativos de modo geral. O Ressonância é um projeto antigo, assim. Eu comecei a pensar nesse festival em 2012 e eu fui construindo o conceito dele lentamente. Aí a gente tentou alguns apoios há um tempo atrás, não foi possível até que a gente conseguiu aprovar o projeto no edital da Vale, que está nos patrocinando agora. Que a ideia é preencher um espaço de um festival de música percussiva que a gente percebeu que não existia, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil. E a percussão, eu entendo que que está na raiz da música brasileira. Então é impossível você pensar o Brasil, a música brasileira, a cultura brasileira, o ritmo, como o Brasil é conhecido no mundo todo, né? Sem pensar na percussão. Um prazer muito grande de pensar nisso e construir esse festival e também a pensar a curadoria de outra forma, né? Que a gente faz outros eventos com determinada curadoria e essa a gente direcionou para a percussão mesmo. Então foi um exercício muito legal e eu fiquei muito encantado com isso, com esse universo que a gente pode explorar, né? Só para detalhar aqui, eu vou passar um pouco em cada as minhas impressões nos shows, mas tivemos o DJ Cidade, que é daqui de Pernambuco, e ele prioriza ritmos e batidas afro-brasileiras, muito assertivo. Abriu o festival e também nos intervalos. Nos intervalos eu confesso que eu me sentava para dar uma descansada. Muito calor, estava muito calor em Olinda, em algum momento até me incomodou. Levei água, tudo para me hidratar, mas não teve jeito, então nos intervalos eu tive que escolher, né? Que é o que eu ia ver mesmo, para chamar mais atenção, para dar uma descansada. E a gente teve o percussionista Lobo Nunes, do Uruguai,
E eu confesso que eu não conheci o trabalho do Lobo, mas é uma vida dedicada à percussão. É um dos principais nomes do candombe uruguaio, é o ritmo típico do Uruguai. Ele que, além de percussionista, também é luthier e se dedica à preservação e difusão da tradição afro-uruguaia, com atuação internacional em shows, formações e colaborações com importantes artistas. E aí o trabalho dele conecta memória, história, contexto histórico, ancestralidade, prática comunitária e o diálogo de toda essa tradição com a música contemporânea. Alguns dos artistas trouxeram exatamente essa dupla experiência, o show para o palco e a oficina, por exemplo. Tivemos o Ali Bombo e Los Sopladores da Colômbia, o artista David Colorado, ele que criou o projeto Ali Bombo. Eu vou trazer até alguns trechos de cada artista aqui para você conhecer da programação do Ressonância 2026. O projeto Ali Bombo, ele investiga a percussão a partir de instrumentos não convencionais e objetos do cotidiano transformados por amplificação. E aí é o Davi Colorado no centro, usando vários instrumentos e objetos, vou detalhar mais na frente, com um naipe de metais. E aí nesse caso foi um sexteto de sopros. Normalmente ele integra para dentro da apresentação artistas de cada localidade. E para mim o grande destaque é a incorporação dos CRT, que são TVs de tubo, que são transformadas em teclas de pads eletrônicos, nessa proposta experimental, moderna e coletiva também. Da Bahia a gente teve o Agui Davi do Jeje, que é uma orquestra afro-percussiva, nascida num terreiro em Salvador, que transforma os toques de candomblé em linguagem contemporânea. Liderado pelo Luizinho do Jeje, o grupo articula ancestralidade e experimentação ao combinar atabaques, instrumentos construídos pelos próprios integrantes e elementos eletrônicos. O Agui Davi teve indicação ao Grammy Latino em 2024, grupo coletivo que projeta uma sonoridade que conecta a tradição, formação e invenção. E os pernambucanos do Repercute, formado por Emerson Coelho e Emerson Rodrigues, que desenvolvem uma pesquisa em percussão afro-sinfônica, aproximando instrumentos de concerto, como marimba e vibrafone, de sonoridades afro-brasileiras. Com base em Recife e em Igaraçu, município aqui de Pernambuco, o trabalho articula experimentação sonora, presença cênica e recursos visuais. No show do Repercute, contaram também com participação em show especial com o percussionista Jerimum de Olinda e o Nino Alves. Jerimum, o próprio nome já diz, e o Nino Alves lá de Garanhuns, cidade do interior de Pernambuco. O Repercute, para você que acompanha o Repercuta, já falei deles, já fui a apresentações e alguns eventos até, e estive em alguns eventos que contou com show e performance deles na programação. Curto bastante o trabalho deles e vou detalhar mais na frente sobre o show, em si. E o Cordel do Fogo Encantado, talvez dispense apresentações, com músicos da cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco e também do Recife. O Cordel, como a gente fala, se consolidou como um dos nomes mais singulares da música brasileira ao unir poesia, percussão e teatralidade com produção de Naná Vasconcelos. Seu álbum de estreia marcou essa trajetória. E no Ressonância o grupo revisitou esse repertório na íntegra do primeiro álbum da Cordel, em um show que evidenciou a forma rítmica e poética que define sua identidade. Acabei de falar do Naná Vasconcelos, estamos em 2026, 10 anos da partida de Naná, e sua esposa Patrícia Vasconcelos vem preservando esse legado. Eu tive a oportunidade até de conversar com a Patrícia, expus para ela algumas ideias que tenho, inclusive projetos audiovisuais focados em Naná, espero que consiga colocar em prática. E o Ressonância 2026 contou com a homenagem, o homenageado dessa edição foi exatamente o Naná Vasconcelos, também dispensa apresentações, um dos percussionistas mais reconhecidos mundialmente, pernambucano, e que elevou novo paradigma para a percussão mundial. E aí na programação a gente teve algumas atividades diferentes, algumas atividades formativas. Eu me inscrevi em todas, mas infelizmente não consegui ir, não pude ir. Na quinta e na sexta, 9 e 10 de abril, tivemos em um horário uma oficina e na outra uma masterclass. Na quinta a gente teve a oficina Batuqueje, Ritmos do Candomblé, com o Nego Henrique, um dos percussionistas que compõe a Cordel do Fogo Encantado. Ele, além de apresentar os instrumentos comuns ao se tocar os ritmos do candomblé,
também promoveu atividade imersiva para que cada participante possa também tocar e ter aquela introdução aos ritmos do candomblé. Isso para quem ainda não toca, mas vi até também, acompanhei pelo Instagram, e todas as atividades com ótima aceitação e ótima adesão. As oficinas aconteciam sempre de 9 às 17 horas e das 6 às 8h30 a gente tinha a Masterclass. Na quinta, a Masterclass foi exatamente com o candombe. Na atividade com o Lobo Nunes, a imersão nos ritmos e fundamentos do candombe, ele abordou a linguagem dos tambores tradicionais, que são um trio, que se chamam Chico, Repique e Piano, e as suas funções dentro da roda, explorando aspectos históricos, culturais e rítmicos dessa expressão uruguaia. As oficinas em Masterclass aconteceram na Casa Estação da Luz, bem próximo ao local do evento, do encerramento do festival, por assim dizer, muito próximo lá em Olinda. Já na sexta-feira, a oficina foi com o Nino Alves, Percussão, Despertar Criativo, onde o Nino recebeu os participantes, familiarizou, apresentou os instrumentos e com bastante experimentação, já que na percussão, como o próprio Naná tanto mostrava, o Nino, que já falou várias vezes que tem no Naná Vasconcelos uma de suas grandes referências, ele mostrou os instrumentos e instrumentos não usuais, com materiais que não estão dentro dessa cadeia produtiva da percussão, instrumentos manufaturados por fábrica, ou seja, o som da terra, dos objetos do mundo, da natureza, que servem como inspiração para o Nino Alves também. Assim aconteceu a oficina na sexta-feira, dia 10 de abril. E na sexta-feira, a Masterclass Naná por Vasconcelos, com a Patrícia Vasconcelos, esposa do Naná. Ela que é a principal responsável pela difusão internacional da obra de Naná Vasconcelos, conduzindo um mergulho em seu pensamento artístico com acesso a materiais inéditos do acervo do Naná. Ela usa registros raros e documentos da trajetória do percussionista pernambucano, investigando os processos de pesquisa, criação e atuação artística e social. Em 2026 também aconteceu logo no início, durante um festival que acontece aqui em Pernambuco, chamado Janeiro de Grandes Espetáculos. A gente teve também a apresentação de uma peça, o espetáculo Amém e Amém, Naná Vasconcelos 80 anos, marcando os 10 anos de sua partida e o aniversário de 80 anos de seu nascimento, inspirado exatamente na vida e obra do Naná Vasconcelos. Vale lembrar que todas as atividades foram gratuitas. E aí a gente chega no sábado, dia que estive por lá. Na ordem, tivemos DJ Cidade, Lobo Nunes, Repercute, Agdavi do Gege, Ali Bombo e Los Sopoladores e o Cordel do Fogo Encantado encerrando. Passando agora as minhas impressões pessoais de cada show, né, de cada apresentação. Primeiro, falar sobre a curadoria, fazer esse registro, esse elogio muito bem escolhido, muito assertivo, e trazendo artistas que são conhecidos de quem é de Pernambuco, mas que também são consagrados lá fora, e conectando para mim presente, passado e futuro, como no figurino do Repercute está escrito lá, nós somos o futuro. Então para mim foi muito bem escolhido e valeu muito a pena. E olha que só fui no encerramento, eu só fui nas atividades, nos shows, né? Eu não fiz a imersão nas masterclasses e oficinas, e mesmo assim voltei para casa satisfeitíssimo. Confesso até que voltei com aquele gosto de, poxa, poder ter mais, sabe? DJ Cidade, eu já meio que falei aqui no início do episódio, utilizando não apenas ritmos e batidas que têm a origem afro-brasileira, mas o que eu curti muito são as timbragens também, muita coisa pro médio grave, e aí, na minha opinião, é difícil enjoar, assim, é difícil saturar o ouvido. E estando lá, presenciando o público que esteve lá na Praça do Carmo, já vou logo adiantando que para mim um público muito satisfatório, sabe, para uma primeira edição, e tendo uma grande banda para fechar, muito bem escolhido, o Cordel do Fogo Encantado, de repente é a banda que mais consiga juntar os públicos músicos, percussionistas, bateristas, com o público mais casual, que é um fã, por assim dizer. Conversei com algumas pessoas, alguns acharam que devia ter mais gente, mas eu prefiro a conquista, o que foi feito. E principalmente a vibe e a conexão do público também com os shows, porque já fui para muito show em que estava lotado, mas não tinha conexão quase nenhuma, as pessoas conversando muito, não sempre achar tanta atenção, com conexão quase zero com os músicos no palco. E não se engane, apesar de ser todo mundo profissional, artistas em si, independente da demanda de público, mas quem está no palco percebe isso também. E essa troca ou essa falta de troca afeta
não tem pra onde. A performance e a vibe mesmo, a imersão, o cenário e a relação do público com o artista. Curti o fato também de ser a exceção do cordel, né? Mas grande parte da programação contando com artistas com música instrumental, muito me interessa, muito curto demais. A exemplo até de outros eventos, a Mimo, por exemplo, contou também. É nadar contra a maré para o grande público e fazer as pessoas se conectarem ali, entre aspas, apenas através dos instrumentos. Vivo falando assim que instrumento canta, tem coisa que não precisa estar apenas na boca de um cantor ou de uma cantora, de um intérprete para ser entendido. Intencionalidade existe e os instrumentos cantam muito, e a percussão principalmente. A música brasileira é muito percussiva, a música pernambucana é muito percussiva. E o ritmo é o que, eu repito, o ritmo é o que te faz sentir. Muitas vezes você nem está raciocinando, você não tem nem, não está nem concebendo, mas você está sentindo. E esse recado o teu corpo responde a tua mente também. E com DJ Cidade, só para descrever alguns dos ritmos e sonoridades, teve muito kuduro e também muito afrobeat. A percussão sempre esteve presente nas minhas apresentações e eu estou me sentindo em casa, porque o Ressonância é um festival percursivo e que já traz um repertório que eu já venho estudando há vários anos, né? Eu comecei minha carreira em 2019 e desde então eu venho estudando muito todas as subvertentes da música africana. E aqui é um espaço onde eu posso ser livre, onde eu posso trazer a batucada, trazer os tambores, trazer as referências dos meus ancestrais para o festival. E isso é massa demais, eu estou muito feliz. Depois do DJ Cidade com o Lobo Nunes, o que é que eu posso falar assim que cheguei? Já estava rolando o show do Lobo. E aí eu fiquei curioso, eu fiquei pensando se eu tivesse ido para masterclasses, se eu tinha, aliás, para oficina, se eu veria alguma diferença, porque na oficina tem aquele momento de papo, de conversa, mas musicalmente falando, é o tipo de artista que você chega e você sente assim, isso aqui tem peso de história. Eu não sei dizer, mas eu acabei de falar que tem a ver com sentir, muitas vezes, eu senti isso, assim, mesmo sem ter ido na oficina, né? Você sente que isso aqui é para alguém que a vida do cara é isso aqui, sabe? As timbragens dos três instrumentos, dos três tambores, né? Do trio de vozes, digamos assim, do candombe. Interessante de perceber como é que funcionam as frequências médio, grave e aguda. E um show para você prestar atenção, assim, para você ficar olhando para o palco e prestar atenção na execução, na movimentação e aquele peso que eu gosto. É um cara que representa história. É o tipo de show que você não esquece mais, assim. O cara vindo de Montevidéu e vindo com parte de sua família também. Ou seja, já é prática, já é mais do que música, é mais do que um show visto de um palco. É história, é ancestralidade e é, mais uma vez, futuro, passado e presente se conectando e levando para frente essa tradição. A gente tem visto tanta coisa, assim, mais recentemente, de algumas manifestações, não só musicais, que estão correndo o risco de desaparecer exatamente por falta dessa perpetuação, né, das práticas e costumes, geração para geração. Definitivamente não é o caso do Lobo Nunes. Satisfeitíssimo, satisfação enorme em ter presenciado. Assim foi o que vi y sentí en el show do Lobo Nunes. Hoy día el candombe es el motivo popular más interpretado por la sociedad en el país entero y fuera del país, porque los uruguayos hoy nos identificamos con el candombe. Pero para mí es una herencia de familia y de raíces africanas. En mi casa siempre hubo candombe, en mi barrio también, y por suerte hoy tengo el orgullo y el honor de tocar con mi hijo, mi nieto, mis sobrinos. Es una sensación fuerte, importante dentro del alma. ¿Y qué más puedo pedir? Vengo a Recife por primera vez a mostrar el candombe y estamos frente a África. Espero que haya llegado mi sonido hasta allá.
E aí a gente vai pro Repercute, que aí foi um quarteto dessa vez. Show especial que contou com Jerimum de Olinda e o Nino Alves. O que é que eu tenho que falar? Eu acho que é o quarto ou quinta apresentação já que eu vejo do Repercute e cada vez mais é um melhor do que o outro, pra mim. Vi o lançamento acho que do álbum deles, era um show chamado O Som das Baquetas, se não estiver errado. Acho que eu vi 2 vezes no Sesc de Santa Amaro, aqui em Recife. No Panela do Jazz, que é um festival também muito legal que acontece aqui em Recife. Além do show do Ressonância, eu acho que mais algum. E também a apresentação deles na semana de percussão da UFPE. Tem episódio aqui do Repercuta falando também. Foi uma cobertura. E a cada show você vai vendo, é nítido. Não que no início não fosse, mas você vai vendo o amadurecimento e vai percebendo a inquietação dos caras em sempre estar trazendo outras coisas, outros elementos. Eles já tinham feito show também com os tambores de Xambá, que também é parte da origem, né? Da vivência nos terreiros, né? Interessante para mim, proporcionalmente, dentro do contexto do Repercute, de repente o show mais acessível, talvez, dos que eu tenha visto, sabe? Mais acessível para o grande público, assim, teve mais timbres diferentes, as movimentações, muitas leituras de samba também, ritmicamente, de ritmos pernambucanos, de afro-brasileiros, de ritmos afro-brasileiros, e curti muito. E em sendo um show composto especialmente para o festival, eles compuseram um momento de solo com o Nino e o Jerimum à frente e tendo ali os 2 Emersons, mas fazendo, digamos, uma base, fazendo algumas pontuações, acentuações e permitindo que o Jerimum e o Nino se destacassem, até que num segundo momento, os 4 se juntam ali ao chão do palco, fazem aquela alusão mesmo ao relacionamento do homem com a natureza. Muito bonito. Acho também que ajudou bastante também na performance visual, né? O figurino deles, os objetos utilizados, e aí muita coisa trazida pelo Jerimum e o Nino, que ficaram mais à frente no palco. Muito massa o mapa, os 2 Emersons lá atrás, com marimba e vibrafone, como aquele pilar, né, da sonoridade do Repercute, que continua ali, mas contando com essas experimentações, né, com timbres mais modernos, digamos assim, fazendo essa junção, né, entre timbragens sinfônicas, eruditas, com o popular e o experimental. Muito foda o show. As projeções também no telão, no Repercute, acho que para mim o mais destacado. Em alguns momentos você parecia que estava num céu estrelado, em outros momentos numa escuridão, em outros momentos no amanhecer, e a iluminação e as projeções reverberando o som dos caras, né? A intencionalidade do show naquele momento. Muito foda ter visto mais um show do Repercute e para cada show diferente um do outro. Não posso dizer aqui, foi um show muito parecido com o outro que eu vi. Definitivamente também não foi. Vida longa ao do Repercute. E são um dos artistas que levam para frente aí, né? Que tem essa missão de levar para frente toda essa carga cultural, esse peso cultural que temos aqui em Pernambuco. Minha gente, muito feliz com o convite do Festival Ressonância, do Repercute na Casa, convidando Nino Alves e Jerimum de Olinda. Show lindo, montado especialmente para o festival. E uma homenagem ao grande mestre Naná, né? Muito massa poder contribuir, fazer música com essa galera massa, muitos convidados, Cordel do Fogo encantado, Doube. E vamos embora fazer percussão, que é o que move. É uma construção intensa, primeiramente, né? Pensar uma concepção de um show que dialogue com a arte visual, que é a projeção, a sonoridade dos instrumentos melódicos de percussão, no caso o vibrafone e a marimba, que foram os instrumentos que usamos nesse contexto do Ressonância. Montamos um show específico para o festival, então eu acho que é de suma importância essa integração do nosso trabalho, as linguagens, né? O figurino, né? Todos os adereços têm um sentido, um elemento a contribuir com o resultado final, que é o show. É o que há de revolucionário e atual na percussão pós-contemporânea, né? Que é esse diálogo entre o sagrado e o sinfônico, né? Que a gente traz com muita qualidade, porque a música é uma só, né? E a gente expressa da melhor maneira, trazendo a nossa essência para o palco.
A Gui Davi do Jeje, você vê como é interessante, né? Por mais que você pesquise, você como a percussão e bateria, como é o meu caso, vai ter sempre um cenário ali, uma janela que você pode chamar de ignorância por não ter conhecido antes ou de descoberta. Foi esse o caso com o Gui Davi do Jeje. Impactado, bastante impactado. Eu vi logo no palco lá que estava o Thiago Nunes, ele que é percussionista, que toca em trio no Carnaval da Bahia, também de Salvador. E puta que pariu, quando eu ouvi, puta que pariu, assim, as timbragens graves, os instrumentos, os tambores que misturam um pouco de coisa eletrônica, mas assim, a maior parte, os grandes tambores. Eu vou trazer para cá parte da descrição, né, para você conhecer com mais detalhes. Aqui a ideia é ser mais a flor da pele mesmo, mas o projeto Gui Davi do Jeje, ele contempla escola e banda também. Então são ritmos do candomblé, mas que são misturados com outros elementos. O que para mim tornou assim a massa sonora, um impacto sonoro de movimentação dos caras, e não só tocando, mas a performance corporal também. Em alguns momentos era quase uma dança mesmo. E assim, outra apresentação. Merecidíssimo a indicação ao Grammy. E foi um show que eu não consegui tirar os olhos do palco mesmo. Procurando, inclusive, eu sou assim, né? Eu gosto de procurar de onde tá saindo aquele timbre, aquela movimentação, as trocas de instrumentos, coral, a cantoria deles. E é mais um grupo que você sente o peso da história, mais uma vez, o peso dos tambores. Parecia que foi tirado de um local de muitos anos atrás, assim, que você sente que muita gente passou por aquilo ali, e muita gente que não está naquele palco faz parte, sabe, daquela espiritualidade, daquela ancestralidade, daquele costume. Impactadíssimo. Vou deixar aqui os detalhes e de muita coisa que me serviu de pesquisa, né, lá no Instagram do festival, e que eu trago para cá para você, além, claro, do trechinho que eu gravei por lá também, para ilustrar, para te trazer um pouco disso, do que é que eu senti. O grupo nasceu no terreiro de Bogum, que é um território histórico da revolta dos Malê. A revolta foi uma rebelião de escravizados africanos que ocorreu aqui no Brasil, ainda durante o primeiro reinado lá em Salvador, em 1835. E aí é uma das mais importantes revoltas de escravizados da história no Brasil. A palavra Malê, ela deriva do Yorubá e Malê, que significa muçulmano. E o grupo tem mais de 20 anos de estrada. Maravilhoso estar perto da magia de Pernambuco, é Naná mundial, percussão mundial. 8 vezes eleito o melhor do mundo. É a ressonância batendo, pulsando no coração de todos nós. Até hoje a ficha não caiu, né? Porque um projeto que a gente fez dessa música de raiz, né? Foi uma surpresa muito grande quando me ligaram e disseram, pô, vocês foram indicados pelo Grêmio Latino. Eu fiquei sem entender, falei com os meninos, e até hoje não caiu a ficha. Nosso projeto tá lá, né? Os caras tá lá com os caras, né? E no mundo, né? Assim, de ter esse reconhecimento pela essa coisa do Grêmio. Isso mostra a força da percussão de raiz, a força da percussão que é tocada também com muito amor. A gente sabe que a música de cultura, a música cultural é muito difícil de ser aceita, de se correr atrás para trabalhar essas coisas, e essa indicação foi de muita importância assim, para a música popular brasileira, a música de raiz. Para a gente acreditar mais no que a gente sonha, no que a gente quer como músico, como pessoa, como cidadão. Um grupo de percussão sendo indicado ao Grammy pra gente é uma indicação com gosto de vitória. Pode ter certeza que a gente vai ser indicado outras vezes e quem sabe até ganhar. Porque tem muita energia e tem muita verdade. O mundo tá precisando de muita verdade.
Alibombo e Los Sopladores, talvez a mais experimental, mais moderna da programação, usando objetos sonoros do cotidiano e instrumentos artesanais. Para falar rapidamente do set aqui, do que eu pude ver à distância que eu estava do palco, TV de tubo, usada e adaptada enquanto pads. Tinha roda de bicicleta lá. Em algum momento o Davi usa flash de jaqueta para fazer a sonoridade. Tinham pads eletrônicos, o SPD-SX, outros pads da Roland, mas o destaque fica para os instrumentos e como ele tenta fazer aquilo, ele experimenta. Percebi que em alguns momentos há espaço para improviso também, então apesar de ter esses elementos, não é uma coisa tão amarrada, é um show que flui também, do artista colombiano. Tinha timbal também, pedal de guitarra, cobel, alguns sintetizadores. E contando, claro, com o sexteto pernambucano de sopros. Contou com Fabinho Costa, Cíntia Cibele, Fabiana Dias, Nilcinho Amarantes e Neres Rodrigues, liderados pelo Parromelo. E aí, nesse diálogo entre percussão experimental, instrumentos de sopro e o naipe de metais, você não sabia se estava em algo experimental, em uma oficina, com cara de masterclass. E acho que, de repente, o que parecia mais amarrado ali, digamos, era exatamente o naipe de metais, que fazia algumas vozes naquele momento. Mas o Davi, não. Em muitos momentos, músicas mais esticadas, que eu fiquei até pensando se num registro é mais curto, sabe? Ou se é um show específico para o palco, para esticar. Mas o que é massa de pegada ali, dessa apresentação, dessa performance, é exatamente a liberdade, assim. Mas o cara tá fazendo, você vê que ele tá fazendo ali com total metabolismo, como eu gosto de falar. Não é simplesmente jogado, é uma construção mesmo. E cada objeto, você vê que os objetos que não são tão comuns, eles não estão ali só para chamar atenção visual. De fato, musicalmente, os ruídos, os sons que são produzidos por esses objetos fazem toda a diferença nas músicas. Curti bastante. Confesso que depois da metade eu já estava ficando um pouco meio cansado. Eu não sei se era por conta dos timbres se repetindo e tal, ou pelas sets de trilhas, que para mim soou como excesso, já pré-prontas, mas que ele já tinha trazido enquanto uma base ali, digamos, junto com os metais tocados ao vivo. Mas não tenho o que dizer também, escolha muito boa. O Alibombo e Los Sopladores, para mim também uma grande surpresa, não conhecia, mas algo para mim, para minha bagagem, e que o Ressonância proporcionou. Bueno, este es un trabajo que llevo haciendo más o menos 15 años, experimentando con toda clase de sonidos que nos encontramos. Lo de los televisores fue un trabajo que hicimos con un artista japonés en el 2020 de Tokio. Hicimos unas composiciones con él y es un invento a quien me mandó la fórmula para aplicarlo en mi grupo. Lo de la llanta de bicicleta, lo de la chaqueta, lo del zipper, sonidos con los que llevo experimentando muchos años y tratando de hacer composiciones musicales. En la última temporada de Alibombo he querido incluir a unos sopladores, unos instrumentos de viento para hacer que el sonido de este experimento suene más grande y más imponente. Parromelo en el saxo. Cintia en el tenor. Maestro Palino.
Encantado. E o que dizer do encerramento, né? Cordel do Fogo Encantado. Alguns das minhas experiências mais impactantes em shows foi com a Cordel. Vou só deixar 2 aqui, em 2 carnavais. Um carnaval de 2007, acredito. Eles tocaram aqui, para você que não é de Recife, o carnaval daqui ele tem um conceito de carnaval multicultural. Então a gente conta com vários palcos, em vários bairros afastados do centro, inclusive. E no Polo de Casa Amarela aqui, que é o bairro onde eu cresci minha vida toda, teve um show da Cordel no Pátio da Feira. Não sei se já falei isso aqui no Repercuta, mas eu sempre converso com as pessoas sobre isso, quando o assunto é Cordel do Fogo Encantado. E aí foi um dos shows mais impactantes, assim, em 2007 eu tava começando a tocar bateria. E o peso daquilo, assim, a presença. Lembro do ao vivo da MTV, que eu curto até hoje. E olha que eu tô falando lá de trás, né? De quase 20 anos. E também um carnaval mais recente, acho que 2024 ou 2023, num show no Marco Zero aqui em Recife, na apoteose do carnaval. E eu lembro que nesse me impactou as projeções também e a iluminação totalmente sincada com a movimentação da percussão. O Cordel do Fogo Encantado põe a percussão na frente, o próprio Lurinha fala isso no show também. E aí a minha grande curiosidade era ver esse primeiro álbum deles, que foi produzido pelo Naná Vasconcelos. O Lurinha até falou lá no palco. Na percussão da Cordel, o Emerson Calado, o Nego Henrique e o Rafael Almeida. Os 3 percussionistas e também cantam. E o Lirinho que toca pandeiro também em alguns momentos do show. Muitas vezes usando o pandeiro enquanto um elemento cênico mesmo. Muito mais do que tocando, né? E reverberando esse DNA da Cordel, que nasceu enquanto um grupo teatral e uniu os músicos de Arco Verde com os músicos do Morro da Conceição, aqui em Recife, que trouxeram esses ritmos dos terreiros, do candomblé, para dentro da Cordel do Fogo Encantado. União daquelas que acontecem de uma vez em 1 milhão, né? A exemplo do que aconteceu com o movimento Mangue Beat, e entre tantos exemplos que a gente tem no mundo musical afora. A Cordel é o tipo de situação que acontece e é uma pérola, e muito orgulho, né? De ter presenciado algumas coisas e de ser da terra desses caras também. E aí nesse álbum auto-intitulado, né, Cordel do Fogo Encantado, em 2001, eles tocam no Festival Rec Beat no Carnaval, aqui em Recife. O Naná Vasconcelos vê o show e os propõe para fazer uma turnê e depois gravar um álbum, mas com muita calma. Primeiro fazer uma turnê, rodar, pegar estofo e se tornar familiar, até na verdade criar essa demanda por um álbum. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí de lá para cá a gente tem o álbum O Palhaço do Circo Sem Futuro, em 2002. Esse eu consumi mais, principalmente por conta que eu já vinha consumindo música, né, com mais atenção, escutando rock, escutando as bandas daqui também. O Transfiguração, de 2006, já é durante, né? Ele já estava começando a tocar. E aí tem um grande ato, eles voltam em 2018, né? Com Viagem ao Coração do Sol, que é o álbum mais recente. O que eu achei massa, e aí eu poderia ter até essa dúvida com mais detalhes, como eles tiveram que voltar àquela referência daquelas músicas, né? Apenas é comum que depois que a banda tenha vários álbuns, tem um pouquinho de cada álbum ali, né? Que passa pela discografia toda. Mas aí eles tiveram que fazer esse retorno àquelas músicas e reproduzir grande parte do que aquilo foi registrado, mas isso 25 anos depois, né? Então as pessoas são outras, né? A gente muda, a nossa respiração muda, o nosso corpo muda, as mentes mudam. E essa fidelidade com o álbum foi o que me chamou a atenção, mas num ponto em que tem aquela fidelidade, mas também espaço para improviso, para expressão do que é atual, do tempo presente. Timbragem, não tenho o que dizer, o trio bota pra fuder, assim, o Emerson, o Henrique e o Rafael. Pra mim, a vida da Cordel é isso, pra mim é o que mais me chama atenção na banda, até por conta da minha bagagem pessoal mesmo. E foi massa ver um show da Cordel dedicado à percussão à frente, sabe? E para um público também percussionista, e nessa junção, né? É interessante ver um show direcionado com esse viés, né? Com essa homenagem ao Naná e a homenagem a esse álbum, a homenagem inclusive a eles mesmos 25 anos depois. Muito feliz mais uma vez de alguma forma fazer parte disso, presenciar. Esse show do Cordel foi exclusivo, recriando minuciosamente o espetáculo do primeiro álbum. E aí eles retomam não só a parte percussiva, musical, mas também retomando o roteiro, o cenário e retomando também a pulsação do álbum.
Também tem destaque para as vozes deles, que se combinam muito bem. Em um momento o Rafael, inclusive, assume a voz líder, a voz principal. Outro destaque do show também foi que eles, com muito carinho e com muito cuidado, você vê a produção muito bem afinada. Eles levaram o François, que tocou percussão no show e que também fez parte da Cordel lá no início, lá na montagem da peça teatral também, no convívio deles lá em Arco Verde. Mas era um desejo nosso, estamos comemorando 25 anos do lançamento do primeiro disco, que foi produzido por Ana Vasconcelos, que fez 10 anos da passagem, que aconteceu em 2025. Muito por uma saudade, por uma questão de uma ligação muito afetiva que a gente tem. Obrigado, François. François faz parte do Cordel do Fogo Encantado. Obrigado por tudo que você ensinou para nossa banda. Estamos fazendo direito? Obrigado, François. Muito enriquecedor o Festival Ressonância, visual muito bonito, adorei a identidade visual feita pela artista Yaná e que tinha o centro de tudo, o coração batendo, o ritmo, a gente já tem um ritmo dentro de si, invariavelmente, inconscientemente, naturalmente. Valeu demais a pena, eu lamento um pouco não ter ido para as outras atividades, por mim eu dormiria lá e acordava para comer bateria e percussão e seria isso. Vocês sabem da minha dedicação, da minha paixão por esse instrumento e que eu muito agradeço. Cada prestação dessa você leva uma coisa para casa. É foda falar assim, fica parecendo que você está sempre passando pano, mas não, de fato, todo mundo comprometido, você percebe o comprometimento e a seriedade com a própria carreira. Isso aí, eu também sou artista, sei disso. Eu sinto, você sente, quando o artista ele é honesto com ele mesmo, né, com a história dele, com o público que está presente, independente do tipo de público. Fazer esse registro dos meus sentimentos no Festival Internacional de Percussão do Brasil, o Ressonância, e que venham mais. É música percussiva, rica, democrática e falando diretamente ao coração, como diz um dos slogans do próprio festival. Quem eu vi por lá também, que não estava fazendo parte da programação, mas estava assistindo, o baterista pernambucano Silva Barros e alguns artistas do próprio festival que aproveitaram para acompanhar as outras apresentações. Eu estou falando do Nino Alves, encontrei com ele lá, dei um abraço, cumprimentou. O Emerson Santana também, é 50%, né, do Repercute. E também, grata surpresa, conheci o trabalho do percussionista e luthier artesão, o Cabral Elástico. Ele estava por lá, a gente até gravou uma entrevista curta
e em breve deve estar disponível aqui também para você conhecer um pouco mais rápido. Enfim, aproveito qualquer gancho. Esteve no recorte de bateria e percussão, eu tô querendo registrar esses momentos e trazer para cá, eternizar aqui no Repercuta. Outro também que eu encontrei foi o artesão Abílio Sobral, aqui de Recife, de Pernambuco. Comprei minhas primeiras baquetas na loja do Abílio lá em 2006, 2007. O tempo está passando. Encontrei também o meu contemporâneo da Universidade Federal de Pernambuco, o Júnior Candeias. Ele que além de comunicador, cursou rádio, TV e internet lá com a gente. Também é percussionista e ativista, praticante das atividades desse pertencimento com as origens afro-brasileiras também. E por falar nisso, a gente especifica aqui na força dos tambores, da percussão, como instrumento mãe, como ancestralidade, como peso histórico, mas sempre com aquela consciência de que a gente está conhecendo parte da história negra. A vida dos tambores vem da cultura negra, dos terreiros, dos antepassados, dos ancestrais. Eu que não tenho vivência direta nas práticas e crenças e cultos, todo o meu respeito e admiração. É isso, galera. Esse é o meu episódio dedicado ao Ressonância, ao Festival Internacional de Percussão do Brasil, o Ressonância. E a boa notícia, encontrei lá no site, o site do Ressonância segue ativo e já tem um pop-up lá, já tem um anúncio lá que a próxima edição será anunciada em breve. Vida longa ao Ressonância, para a nossa comunidade dos tambores, trazer e chamar a atenção, né, de pessoas, do público geral, digamos assim, para a nossa classe é importantíssimo. Claro, a gente se vê, se escuta, se encontra no próximo episódio. Um abraço.